Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Olhem para cá. Eu entro aqui para lhes dizer que existe algo muito mais importante do que amigos influentes. Existe algo muito maior do que a mídia. Existe algo mais importante do que o dinheiro. Aí você deve estar se perguntando, pastor, o que é? O que é isso de tão importante? É a tal chamada verdade. É isto mesmo que você está ouvindo. A verdade é algo muito, mas muito importante. A mentira, eu sempre costumo dizer que na maioria das vezes ela é mais bonita. Vocês podem observar a facilidade que as pessoas têm de se apegar à novela. Por quê? A mentira chama a atenção, abre o apetite de muita gente que está longe de Deus. A gente vê que todas as pessoas, quase todas, que não servem a Deus, que não dão atenção à palavra de Deus, a maioria das vezes elas são iludidas pela mentira. Mas no final, a dor, a tristeza é muito grande. A verdade é um presente de Deus. Ela pode não ser tão bonita assim, ela pode mostrar as feridas, as debilitações, até mesmo algumas fragilidades. A verdade te mostrará alguns defeitos, nem sempre vai nos favorecer, mas está aí a grande moral da história. Verdade é verdade. Eu nunca vi ninguém prevalecer com a mentira. Eu nunca vi. Eu já ouvi pessoas sofrer pela verdade. Mas não é que no final da sua jornada Deus honra. Por quê? Porque ele tem compromisso com a verdade. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aliás, o Jesus falou, o nosso todo-poderoso Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele já se apresenta como verdadeiro, porque de fato ele é. Pelo outro lado da moeda, nós sabemos que se Cristo Jesus é verdadeiro, se o Senhor Deus é verdadeiro, se o Espírito Santo é verdadeiro, nós sabemos que o diabo é por demais mentiroso, os seus adeptos também. E aqueles que o servem também, com certeza, vivem na mentira. E os crentes que se diz verdadeiro, precisa fugir dessa prática que é mentira o mais rápido possível e deixar a verdade prevalecer. Eu dei todo esse rodeio e estou falando isto, por quê? Porque ontem aconteceu uma coisa que me trouxe um impacto muito grande. Eu ontem fui agraciado por Deus e fui contemplado em meio à multidão e recebi uma mensagem de uma pessoa extremamente importante, muito importante, uma conferencista que conhece muito a Escritura Sagrada e que é conhecida no Brasil e fora do Brasil. Eu confesso para os irmãos que eu suei frio, minha perna tremeu, eu fiquei assim, Jesus, o que é isso? Não acredito que essa pessoa tão importante está dando uma palavra com esse homem tão pequenininho que é o pastor Otoniel. Eu fiquei lisonjeado. Eu não vou ressaltar o nome desta pastora que entrou em contato comigo, porque a minha ideia não é se promover. Não é se promover. Se algum dia Deus permitir algum outro cenário, em algum outro vídeo que eu vinha a fazer, eu posso até ressaltá-la. Mas eu vou manter sigilo isso, porque não vem ao caso aqui falar o nome. Mas se eu estiver usando aqui de mentira, que Deus pese a mão sobre a minha vida, que Deus venha matar meus filhos, porém é total verdade o que eu estou falando aqui. Eu tive este privilégio. E esta pessoa, quando me procurou, esta pastora abençoada, muito conhecida, pensa numa mulher de Deus, ela me procurou e disse assim, eu gostaria de fazer uma enquete com o senhor, posso? Falei, tenha total liberdade, muito nervoso. E ela perguntou, qual é o seu grau de conhecimento bíblico? E uma das primeiras coisas que eu falei muito pequeno, muito pouco. Aí ela disse assim, não, eu quero saber de 0 a 10.
Qual é o seu grau de conhecimento? Eu analisei, pensei e falei, olha, Senhor, eu devo e vou usar, porque eu tenho compromisso com a verdade. Falei de 0 a 10, 3. E ainda achei muito, mas falei 3. 3 tá bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí essa pessoa disse assim, eu quero te ajudar e tal, e propôs o negócio, e eu fiquei assim muito maravilhado. E uma das coisas que eu quero focar aqui, e a consciência limpíssima que estou aqui, foi porque eu falei a verdade. Existe muita gente que se fantasiam, que pregam o que não vive, que fala o que não existe, que se promove. E eu fico pensando quantas pessoas bestas acreditam, mas o céu está reprovando, o céu está achando uma nojeira, uma imundícia. Ei, meu irmão, posso falar uma coisa para você, minha irmã? Ainda que doa, ainda que a sua linguagem possa transmitir sabedoria, possa transmitir uma coisa boa, porque é Deus que faz isso. No meu caso, tem gente, já teve doutores que já me assistiu pregar e falou assim, aprendi contigo. Já teve um advogado, professor de teologia, que ouviu eu pregar e falou assim, aprendi com você. E nem por isso eu me prevaleço enganando, que eu sei por demais. Na verdade, o meu recurso é muito pouco. Agora eu conto sempre com algumas coisas, sabe o quê? A misericórdia de Deus. Eu conto sempre com alguma coisa, meditar ali e pedir, Senhor, me dá uma coisa revelada. E outra coisa que eu conto muito, os vídeos do pastor Gesiel Gomes. Uma outra coisa que eu conto muito, com os meus amigos aqui do YouTube, com as pastoras aqui do YouTube, com os pastores aqui do YouTube, aqueles que são verdadeiros profetas. Eu conto por demais com eles. Então isso tem me ajudado muito, tem me fortalecido por demais. E eu confesso para vocês que o que eu quero focar aqui foi que eu falei toda a verdade para ela. E quando eu pensei assim, ela vai me abandonar porque eu falei a verdade, meu Deus, porque eu não sou tão bom assim. Muito pelo contrário, ela me fez uma proposta. E eu estou analisando a proposta e daqui a alguns dias eu creio que eu vou resolver essa questão. Porém, o que eu quero focar mais uma vez, passa sempre com a verdade. A verdade vai prevalecer. A verdade sempre vai ser a sua identidade. A verdade sempre vai ser você mesmo. Ei, você não é fruto, você pode não ser fruto da mídia, você pode não ser fruto de uma grande influência, mas se você tem o fruto do Espírito Santo, você precisa ter a verdade e a verdade. Gostou do vídeo? Compartilhe, chama hoje inúmeras pessoas para se inscreverem aqui. Ei, não deixe de fazer uma obra para Deus, deixe o seu joinha, não deixe de deixar o seu comentário e vamos tocar essa obra para frente e rumo aos 2.000 inscritos, para a glória de Deus. Ei, somente a verdade. Terra!